Mostrar uma África sem estereótipos. Uma África além dos problemas da fome, da pobreza, que geralmente estão em destaque quando o assunto é aquela região. Esse é o desafio da coletânea que vai ser lançada hoje aqui na capital, na Galeria Olido, a partir das 6h30 da tarde. 4 livros que têm como título Afreaca, África sem estereótipos. O lançamento é organizado pelo projeto Afreaca, que agora, em 2017, completa 5 anos. Para falar sobre o assunto, estou tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio a Flora Pereira. Ela é co-idealizadora do projeto e é diretora do Afreaca. Oi, Flora, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, boa tarde ao público do Repórter São Paulo. O prazer é meu de estar aqui. Prazer é todo nosso para falar de um assunto tão importante, que é uma forma que vocês têm de ajudar a fazer, colocar em prática aquela lei que exige, que orienta o ensino, né, de assuntos relacionados à África, a relação do Brasil com a África nas escolas. Lei que, se não me engano, é de 2003. Isso, de 2003. E até hoje não é bem cumprida, né? E eles diziam que faltava material didático. Agora vocês vão colaborar, né? Isso, a lei de 2003, chama Lei 10.639, ela foi atualizada, e onde adicionaram também os estudos da cultura indígena no Brasil. E, bom, eu acho que, né, já começa aí um certo problema, como que a gente coloca, né, a cultura africana, a cultura afro-brasileira e cultura indígena, que são temas tão amplos, com uma necessidade tão grande de serem estudados e de atenção dentro de uma única lei. Eu acho que isso já diz o espaço que a gente tem para isso, ao mesmo tempo que a gente estuda meses, né, anos, a história europeia ou a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, e pouco se dá atenção à África. Essa lei, apesar de muitos esforços, são muitos grupos que tentam atuar e que tentam fazer com que a África esteja mais presente na sala de aula, existe ainda uma deficiência de material escolar, de material didático, assim como de formação dos professores. Foi dessa carência que nasceu, né, quando a gente percebeu essa demanda, que nasceu a coletânea. A gente tem umas imagens das capas desses livros, são 4 livros. Enquanto a gente vai conversando, vou pedir para a nossa produção colocar aqui, que depois até vou mostrar os livrinhos, eles estão aqui. Eu te agradeço por ter trazido. Tá aí, ó. Fala um pouquinho dos livros, dos volumes. Bom, a coleção Afreaca, África Sem Estereótipos, ela tenta trazer uma outra identidade, uma outra versão de África do que é tratado nas instituições de ensino, do que é tratado pelas grandes mídias também no Brasil. Vai além da fome, da pobreza? Isso, vai além da fome e da pobreza, vai além de enxergar a África como um lugar único e pensa essas múltiplas Áfricas e essa África contemporânea. Porque também tem no Brasil uma romantização, né, de uma África parada no tempo, de uma África ancestral, que é importante, mas a gente não pode esquecer a importância da conexão do Brasil e África na contemporaneidade. Então, a gente traz exemplos de capítulos de tecnologia, a gente fala da África urbana, a gente fala de uma África que está crescendo 6% o PIB ao ano, que é um número enorme, arte digital, arte contemporânea, como pensar, né, como se identificar com a África, para entender também quem somos enquanto brasileiros. Que bacana. Porque eu acho que no Brasil a gente tem uma tendência eurocêntrica, a gente está sempre olhando para a Europa e mais recentemente para os Estados Unidos, sempre olhando para o norte do mundo para buscar referências. E a gente fica bravo às vezes porque os americanos, por exemplo, não nos conhecem, né? Vivem confundindo a nossa capital com Buenos Aires, eu já ouvi essa história milhões de vezes, né? Sim. E aí a gente também acaba não olhando para os outros como a gente deveria olhar, né? Você foi falando, eu fico pensando nisso. Como a gente acaba achando que a África é só uma coisa de pobreza, de tristeza, de fome, e na verdade, com certeza, tem muita cultura, muita beleza, muita coisa para a gente conhecer, né? Sim, essas versões, na verdade, elas são mais presentes do que a versão negativa, né? Sim. E a gente fala, não é que não exista guerra, não exista pobreza, mas elas são isoladas e são pontos. E o estereótipo de que a África é uma coisa só acaba prejudicando porque traz, existiu um atentado do Boko Haram na Nigéria. Parece que é no continente inteiro, quando na verdade é um ponto. Vamos mostrar, enquanto ela vai falando, eu queria mostrar, Alê, fecha aqui para mim, vamos mostrar um pouquinho de dentro aqui dos livros, que vão ser distribuídos de graça, gente. Isso é muito bacana. Fala, por favor. Isso, a coleção, com apoio do PROAC Publicações Culturais, da Fundação Rosa Luxemburgo, e em parceria com as secretarias estaduais e municipal de São Paulo, a coleção vai ser distribuída gratuitamente em 1.800 escolas, 240 cidades do estado de São Paulo, tornando acessível esse material, acho que é 1,4 milhões de estudantes. Que bacana. Para a gente é um prazer isso, mas para quem estiver interessado, para público geral, a coleção também vai estar à venda no site da Afreaca. A gente tem o site da Afreaca. Vamos deixar na tela um pouquinho, é facinho, mas para deixar para quem está interessado copiar. Por que o nome é Afreaca?
A Freaca, quando a gente criou o projeto, né, o projeto que está fazendo 5 anos, 5 anos, ele começa como um projeto de mídia, numa crítica mesmo ao que saía na mídia e a esse estereótipo sempre dessa versão única de África, e para questionar a identidade brasileira, quem somos enquanto brasileiros, quem formou a sociedade brasileira. A gente viajou 15 países em busca dessas respostas. 15 países do Sul, Leste e Oeste, com transporte público, uma viagem de quase 2 anos, que a gente queria contar esse lado diferente, esse lado que não era trazido, né, tanto nos ensinos, tanto na cultura, quanto nas televisões, nas mídias em geral. Para fazer um trocadilho, a gente criou o nome, na verdade quem desenvolveu o nome é um dos fundadores do projeto, junto comigo, o Nathan de Aquino. Ele é artista e ele pensou no freak, que em inglês seria descolado, diferente, aquele que não é normal, porque era para fazer o trocadilho, a gente vai trazer aquilo que não é o normal de ser noticiado. E ficou o África. Acho que já na primeira semana a gente deu uma entrevista e a repórter falou Afreaca. E a gente achou maravilhoso, tanto o som quanto a brasilidade do nome. E daí já ficou Afreaca. Muito bem. Então, Flora, por favor, a câmera 3 está aqui bem pertinho de você. Toda a sua convida para o lançamento hoje da Unida a partir das 6h30. O que vocês estão programando lá? Bom, hoje a gente convida todo o público de São Paulo. É o lançamento, vai ser um lançamento muito especial, com muito afeto. A Surama Cajano vai fazer uma intervenção gastronômica. O Kabengele Munanga e o Mafu Adnani são 2 pesquisadores africanos, vão fazer uma mesa de debate sobre educação e África. E vai ter também uma apresentação musical, um dueto com Érica Zeviche e Ana Carolina. A coleção vai estar à venda no dia e para comemorar essa distribuição em 1.800 escolas. Para a gente é um grande prazer. Está feito o convite, obrigada. E para a gente também é um grande prazer te receber aqui para falar de um assunto tão importante. Obrigada pela participação, até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Sucesso, Flora. Muito obrigada.